O que aconteceu para você e seu melhor amigo nunca mais se falarem? Minha melhor amiga há 20 anos envenenou meu marido com anticongelante na nossa festa de casamento porque acreditava que ele estava me afastando dela. Depois de só 2 semanas presa, ela foi morar na casa da frente e conseguiu convencer todo mundo de que eu era a louca. Até que os vídeos do casamento mostraram que ela vinha tramando tudo há meses. Desde sempre, lembro da Jenna tendo dificuldade por ser filha única. Os pais dela viviam de plantão no hospital e ela passava quase todas as noites sozinha, comendo cereal no trailer onde moravam. Às vezes, chorava tanto que passava mal. Mas no dia em que a gente ficou amiga, ainda no jardim de infância, tudo mudou. Ela pegou minha mão no recreio e me disse: "A gente vai ser melhores amigas para sempre." Todo mundo achava a gente fofinha, inclusive eu. 20 anos depois, só semana passada mesmo, ela me organizou uma festa surpresa de noivado. Apareceu usando uma camiseta com meu rosto estampado e "Melhor amiga desde 1999", escrito em glitter rosa. Minha mãe me puxou de lado e comentou: "Ainda bem que você tem a Jenna. Amiga assim não existe todo dia." Eu ri e abracei a Jenna com força aquela noite. Ela cochichou: "Nada vai mudar entre a gente, né? Promete pra mim, Sarah." Eu prometi. Olhando pra trás, aquilo foi a calmaria antes do furacão. Tudo começou quando o Marcos me levou pra conhecer um restaurante japonês novo no centro. Uns 20 minutos depois que a gente chegou, a Jenna apareceu, usando um vestido preto. Ficou uns 10 minutos sozinha no bar até que o encontro dela deu bolo. Aí veio sentar com a gente. Já fazia umas 3 semanas que meu celular avisava sobre AirTag detectado se movendo comigo, mas achei que era bug. Provavelmente ela colocou o AirTag quando me abraçou na festa de noivado. Quando perguntei, ela só deu risada. "É só pra sua segurança. E se acontecer alguma coisa e o Marcos não me contar onde você foi?" Ela tinha aquele olhar meio perdido, que aparecia quando o transtorno dela piorava. Então esperei uns dias pra colocar limites. Não consegui falar pessoalmente, então liguei por FaceTime. "Eu te amo, mas preciso que você respeite meu tempo com o Marcos." Ela concordou. Pediu desculpa. Nós duas dissemos: "Eu te amo." Achei que tava tudo certo, mas às 2 da manhã, meu telefone tocou. Era a Jenna, chorando tanto que mal conseguia falar. "Desculpa, eu sei o que você falou, mas não consigo respirar. Acho que vou morrer, Sarah, por favor." Entrei na casa dela com a chave reserva, esperando encontrar ela em crise, mas ela estava sentada no sofá assistindo Vampire Diaries, tranquila. "Eu só precisava saber se você ainda escolheria ficar comigo quando fosse importante." Fiquei com aquilo na cabeça, achando estranho, mas ela sempre foi meio esquisita, e nossa amizade já tinha 2 décadas. Repetia pra mim que ela só precisava de um tempo pra se acostumar. Então chegou o dia do meu casamento. Tudo começou perfeito. Jenna fez um discurso emocionante como minha madrinha, falando sobre a amizade verdadeira que dura pra sempre. Chorou e fez todo mundo chorar junto. Durante a festa, não parava de levar drinks pro Marcos. "Mais um whisky pro noivo!" Ela cantava toda animada. Reparei que ela sempre vinha do lado do banheiro, nunca do bar, mas estava tão ocupada cumprimentando os convidados que nem dei bola. Estava conversando com minha avó quando vi o Marcos cambaleando na pista, na hora da nossa primeira dança. Ele falava enrolado. "Sarah, não tô bem", murmurou. O rosto dele ficou cinza, suando frio. De repente, ele caiu no chão e começou a convulsionar. Gritei e me joguei do lado dele. Os olhos dele viraram. Só dava pra ver o branco. Jenna apareceu na hora e me abraçou forte. "Tô aqui, querida. Tô com você", sussurrou enquanto as pessoas gritavam pra chamar o SAMU. Quando o socorrista chegou, quase passei mal de nervoso, porque o barman contou que a Jenna tinha feito questão de servir ela mesma as bebidas do Marcos. Disse que queria preparar algo especial para o brinde. Fiquei gelada por dentro. Olhei pra ela e ela sorria, de verdade. Depois inclinou a cabeça como se eu tivesse feito alguma pergunta estranha. "Ele estava tirando você de mim, Sarah. A gente tem 20 anos de amizade e ele achou que alguns anos iam valer mais?" A voz dela era tão calma que até me gelou a espinha. "Agora pode ser só nós duas de novo, como sempre deveria ter sido." O Marcos convulsionava com espuma saindo da boca. Jenna tentou me puxar de novo pro abraço. "Não olha pra ele. Olha pra mim. Eu tô aqui. Sempre vou estar aqui." Quando tentei soltar, ela apertou ainda mais. A polícia precisou tirá-la à força enquanto ela gritava sobre a amizade verdadeira e dizendo que um dia eu ia agradecer. Os médicos fizeram lavagem estomacal no Marcos e descobriram anticongelante. Ele sobreviveu, mas os rins ficaram destruídos. Agora ele faz diálise 3 vezes por semana, pro resto da vida. E a Jenna foi presa e trancada. Mas o que eu nunca esperei é que a cadeia estivesse lotada e ela fosse solta rapidinho, só 2 semanas depois, por bom comportamento, porque o tempo todo lá dentro, ela só tinha uma coisa na cabeça: me reconquistar. 3 dias depois, eu estava na sala de espera do hospital, vendo o relógio passar da meia-noite. Marcos ligado nas máquinas de hemodiálise, eu mexendo no celular pra distrair. Foi quando vi. Uma amiga em comum postou no Facebook: "Que bom que você tá em casa", com um emoji de coração no mural da Jenna. Minha mão tremeu enquanto eu tirava um print. O horário marcava que fazia 2 horas. No dia seguinte, fui à farmácia do supermercado pegar os remédios novos do Marcos. A farmacêutica me entregou uma sacola cheia de frascos e foi explicando os horários certinhos. Virei no corredor do shampoo pra pegar umas coisas e congelei. Jenna estava lá, checando os frascos, cheirando um por um, toda metódica. Nossos olhos se cruzaram de longe. Uma senhora entre nós reclamava alto do preço das coisas. A boca da Jenna se mexeu em silêncio e eu li claramente: "A gente precisa conversar." Virei e corri de volta pro balcão da farmácia. Falei tudo atropelado pra farmacêutica, que eu estava sendo perseguida, sobre o anticongelante,
das pulseirinhas de amizade na escola. O rosto da farmacêutica foi mudando de preocupação para confusão, enquanto eu despejava tudo sem parar. Atrás de mim, Jenna chegou calma no balcão, com a sacola de remédios dela, esperando a vez como se nada tivesse acontecido. Mal entrei no carro e meu celular vibrou. Era a mensagem da minha mãe. Querida, você pode trazer a Jenna pro almoço de domingo? Coitada, ela não tem pra onde ir, e a prisão foi tão traumática pra ela. Ela me mandou mensagem no Facebook e eu fiquei com o coração apertado. Fiquei olhando pra tela, sem acreditar no que estava lendo. Minha própria mãe, que presenciou a Jenna quase matar meu marido, agora estava convidando ela para almoçar em família. No dia seguinte, me vi diante de uma escolha impossível. O Marcos tinha uma consulta fundamental com o nefrologista às 2 da tarde, para falar sobre o tratamento a longo prazo. Mas naquela mesma manhã, o escrivão do tribunal avisou que se eu quisesse uma ordem de restrição de emergência contra a Jenna, teria que ir ver o juiz exatamente no mesmo horário. Saí correndo. Meu celular apitou com uma mensagem, e eu sabia de cara quem era pelo jeito de escrever. Número desconhecido, mas inconfundível. Se você não puder, eu levo o Marcos. Você sabe que sempre fui boa com essas coisas. Cresci em hospital. Escolhi ficar com o Marcos, claro. Ficamos juntos durante a consulta, ouvindo do nefrologista como nossa vida ia mudar. 3 vezes por semana, 4 horas por sessão, pro resto da vida dele, a menos que aparecesse um doador compatível. Quando voltamos pra casa naquela noite, dei de cara com a dona Chain na varanda, junto com mais 2 vizinhos. Ela parecia desconfortável antes de falar. Sarah, estamos preocupados com você. A Jenna passou aqui mais cedo e explicou tudo. Ela quer fazer uma intervenção por causa do seu surto de paranoia. Mostrou mensagens que eu tinha mandado, dizendo que ela me seguia há meses, até antes do casamento. Ela só quer ajudar, insistiu. Os outros vizinhos balançaram a cabeça, com aquele olhar de pena que eu conhecia bem. O mesmo que davam pra minha mãe quando ela teve um surto depois que meu pai morreu. Achavam que eu estava perdendo o juízo. No dia seguinte, chegaram as contas do hospital. Um envelope grosso. $47 mil, mesmo depois do seguro. No mesmo correio, uma carta do meu advogado pedindo 5 mil adiantados para começar o processo civil contra a Jenna. Eu ainda encarava os números quando o telefone tocou. Era o chefe do Marcos, explicando que a licença médica estendida mudaria nosso plano de saúde e que teríamos que migrar pro Cobra, pagando o triplo por mês. No desespero, criei uma vaquinha no GoFundMe naquela tarde. Ajude o Marcos a se recuperar de um envenenamento, escrevi no título. Em 3 horas, juntamos $3 mil com doações de amigos, família e gente generosa. Mas logo a página sumiu. O GoFundMe mandou um e-mail. Sua arrecadação foi denunciada como fraude e está sob análise. Todos os fundos estão congelados até o fim da investigação. Fui ver quem tinha doado antes do bloqueio e meu sangue gelou. Metade dos nomes era da família da Jenna. Primos, tias, tios que conheci em churrascos ao longo dos anos. Doaram só para depois denunciar como golpe. 2 dias depois, deixei o Marcos na diálise para a sessão de quinta-feira. Mal estacionei em casa e o telefone tocou. Era a enfermeira da diálise, meio perdida. Senhora Patterson, sua amiga está aqui com flores pro seu marido. Ela está bem abalada, chorando, dizendo que quer se redimir de um erro terrível. Posso deixar ela entrar para vê-lo? Voltei dirigindo tão rápido que me surpreende não ter sido parada pela polícia. Quando cheguei, encontrei a Jenna na sala de espera, cercada de enfermeiras solidárias. O rímel escorrendo pelo rosto, ela segurava um buquê de rosas amarelas, as preferidas do Marcos. Ela levantou o olhar quando entrei, os olhos cheios de lágrimas cruzando com os meus. Eu só queria pedir desculpas. Ela soluçou alto, para todo mundo ouvir. Cometi um erro horrível, e agora a Sarah nem me deixa tentar consertar. Naquela noite, a Emma, sobrinha do Marcos de 16 anos, postou no Instagram uma foto antiga nossa num churrasco de 4 de julho com a legenda: ela cometeu um erro e agora a Sarah está destruindo a vida dela. O tio Marcos está doente, mas o futuro da Jenna acabou. Cadê o perdão? Em menos de 1 hora, o post já tinha 47 curtidas e dezenas de comentários defendendo a Jenna. As imagens das câmeras do salão de festas finalmente chegaram por e-mail na semana seguinte. Meu advogado teve que lutar muito para conseguir a liberação. Abri o arquivo com as mãos tremendo. Avancei até 20:47, o horário em que a Jenna foi ao banheiro levando o copo do Marcos. A câmera mostrou ela entrando no banheiro. Depois sumiu. Foram 90 segundos lá dentro, fora de vista. Saiu com o mesmo copo na mão, mas não dava pra ver se ela tinha colocado alguma coisa. Aqueles 90 segundos de dúvida pareciam uma eternidade. Naquela tarde, a TV local entrou em contato querendo me entrevistar sobre o incidente do casamento. Aceitei na hora, achando que, enfim, iam contar nossa versão dos fatos. A repórter parecia compreensiva durante a conversa, que durou quase 1 hora. Só que, quando a matéria foi ao ar, tudo foi editado para 3 minutos, focando no ângulo da amizade que deu errado. Passaram fotos minhas e da Jenna no colégio, na formatura, no baile. A narração perguntava: como uma amizade de 20 anos terminou em tragédia? Nos retrataram como igualmente instáveis, igualmente culpadas. No dia seguinte, meu chefe me chamou. Sarah, preciso de uma referência de caráter para sua promoção. Tem que ser alguém que te conheça há pelo menos 15 anos e não seja da família. Meu coração afundou. Cidade pequena, toda a nossa história misturada. Só uma pessoa se encaixava. Jenna. Minha irmã me ligou na hora do almoço. Sarah, estou preocupada com você. Isso tudo com a Jenna me lembra a mamãe depois que o papai morreu. Ela também começou a ver ameaça em tudo. Afastou a melhor amiga porque achava que ia roubar as receitas dela. Ou alguma coisa absurda.
Sério, a Jenna está fazendo um jogo muito doentio. Ela te manda mensagem oferecendo levar o Marcos na consulta, bem na hora que você tem que escolher entre proteger ele e conseguir a ordem de restrição. Lembra? Você está agindo igualzinho. Eu queria gritar que era diferente, que a Jenna realmente tinha envenenado meu marido, mas a comparação com o surto da nossa mãe já tinha grudado na cabeça da minha irmã. Naquela noite, descobri que a Jenna criou um grupo privado no Facebook, chamado Apoiando a Sarah na Crise. Convidou amigos em comum e postou fotos antigas com legendas cheias de detalhes. Uma delas era a gente abraçada na praia, com 16 anos. Na legenda ela escreveu: mesmo naquela época, a Sarah tinha ciúmes quando eu começava a namorar alguém. Dizia que eu estava abandonando ela por causa do meu namorado. Eu devia ter notado o padrão. O grupo tinha 83 membros. Gente que conheço desde sempre comentando preocupada sobre meu comportamento ao longo dos anos. 3 mães da escola foram até a diretora na semana seguinte para me denunciar. Disseram que eu estava seguindo a Jenna pela cidade, aparecendo onde ela ia. Mas a verdade? Há anos a gente seguia sempre a mesma rotina de compras. Supermercado na terça, Target na quinta, feira no sábado. Mas agora, o que era previsível virou quase uma perseguição. Descobri sem querer mais uma armação da Jenna, enquanto procurava a resenha de uma série nova da Netflix. Dei de cara com uma usuária chamada Melhor Amiga desde 1999, que não só tinha visto exatamente as mesmas séries que eu, na mesma sequência, como também deixava comentários repetindo minhas opiniões, quase palavra por palavra. O pior é que a conta tinha sido criada justamente no dia em que ela saiu da cadeia. Nas 3 semanas seguintes, o cansaço me pegou de um jeito que parecia não ter fim. Passei a checar as trancas de casa o tempo todo, instalei câmera nova, dormia mal e porcamente. Uma manhã, acabei cochilando no sinal vermelho. Só acordei com as buzinas, e quando percebi, já tinha motorista no telefone. Não deu 20 minutos. 2 policiais bateram à nossa porta, dizendo que tinham recebido denúncia de uma motorista desorientada, que batia exatamente com a minha descrição e a placa do carro. O Rob, irmão do Marcos, até tinha se oferecido para ajudar com os custos do advogado, mas mudou de ideia depois de um jantar de família, quando a mulher dele puxou ele para conversar de canto. Mais tarde, ele me ligou com aquela voz de quem está pedindo desculpa. Fui pesquisar, Sarah. Tentativa de homicídio é algo muito difícil de provar, e a gente tem filhos, entende? Não posso arriscar o dinheiro da família num processo que, no fim das contas, pode não dar em nada. Me desculpa. Até o clima no bairro já não era o mesmo. Saía para passear com a Bailey, nossa cachorra, e vizinhos que antes sorriam e acenavam, agora entravam rapidinho para dentro de casa. Descobri o motivo quando a Emma me mostrou a página do Facebook da vigilância do bairro. Discutiam meu comportamento estranho, checando porta de madrugada, câmeras de segurança, o episódio do sinal. A Jenna era moderadora do grupo. Tinha virado moderadora porque se mostrou toda preocupada com a segurança dos vizinhos, justo enquanto eu estava no olho do furacão. Na próxima diálise do Marcos, fiquei sentada com ele enquanto a máquina fazia o trabalho do rim. A enfermeira Jennifer, que acompanhava tudo desde o início, comentou algo que me fez gelar. Sua amiga passou aqui semana passada, quando você não estava, contou para o Marcos. Quis saber detalhes dos horários, dos seus remédios, de tudo. Disse que era para poder ajudar vocês melhor. Uma pessoa tão atenciosa. Fechei as mãos de raiva. Jenna estava pescando informações, tramando alguma. Só que o que eu podia fazer? Quem ia acreditar em mim? Para todo mundo já era a paranoica, instável, igualzinha à minha mãe. A situação financeira ficava pior a cada dia. A hipoteca vencendo, as economias engolidas pelas contas do hospital e advogado, cartão estourado. O Marcos sem poder trabalhar, meu emprego por um fio de tanto faltar por causa de consulta, audiência, imprevisto. Olhei para a pilha de boletos na mesa da cozinha e pensei onde foi que tudo desandou desse jeito. 20 anos de amizade, um surto. E agora a Jenna solta e a gente acorrentado em dívida e doença. O celular vibrava com mais uma mensagem anônima. Ainda estou aqui por você, Sarah, quando quiser conversar. Melhores amigas para sempre, lembra? Eu sabia que precisava reagir. Mas como enfrentava alguém que já conhecia todas as minhas fraquezas, todos os meus medos, cada segredo dos últimos 20 anos? Alguém que já fez metade da cidade acreditar que eu era louca? A guerra só estava começando, e eu já sentia que estava ficando para trás. Da janela da cozinha, vi a Jenna se mudando para a casa da frente. O Tom, vizinho e pai solteiro que me ajudou no jardim, quando o Marcos ficou doente, carregava caixas enquanto a Jenna guiava ele, toda carinhosa. Eles estavam juntos fazia só 2 semanas, e ela já levava cookies quentinhos para ele toda noite. O cheiro espalhava pelo bairro, e reconheci na hora. Era a receita da minha mãe, com pó de pudim de baunilha, que ensinei pra Jenna no ensino médio, no bazar da escola. O Tom acenou da janela. Retribuí forçada, vendo a Jenna cochichar algo no ouvido dele. Ele olhou pra mim com cara de quem estava com um pé atrás. Mais um aliado indo embora, graças a ela. O detetive particular que contratei me mandou uma notificação no celular. Fotos da despedida de solteira de 6 meses atrás, tentando achar provas das ameaças da Jenna. Passei pelas fotos do karaokê, revendo tudo na esperança de encontrar o momento. Estava lá, Jenna de microfone, cantando bem na hora que eu lembrava. O título do e-mail me gelou. 3 madrinhas deram depoimento. Todas repetiam a mesma história. Jenna só cantou sobre telefonema de show. Nada de ameaça ao Marcos. De tarde, minha irmã apareceu de surpresa com uma pasta cheia de mensagens antigas que ela imprimiu e jogou na mesa como se fosse evidência judicial.
Tinha reclamação minha sobre o Marcos, frustrações com o casamento, aquelas inseguranças de noiva que toda mulher sente. Fora de contexto, porém, parecia coisa de quem vivia infeliz, presa num relacionamento. Uma mensagem em especial fez minha mão suar. Numa briga sobre as contas do casamento, escrevi pra Jenna: o Marcos está me sufocando. Às vezes queria poder fugir e recomeçar em outro lugar. Embaixo, outra. Talvez devêssemos ter ficado pra sempre no nosso apartamento, só nós dois, como antes. O olhar da minha irmã era de pena e preocupação, enquanto recolhia os papéis, dizendo que a Jenna já tinha mostrado tudo pra várias amigas, preocupada comigo desde aquela época. Parecia que tudo ao meu redor estava sendo distorcido, até eu quase não reconhecer minha vida. A consulta da Emma com a terapeuta trouxe ainda mais problema. O irmão do Marcos me ligou nervoso, segurando pra não gritar. A psicóloga perguntou pra Emma sobre nossa família, e ela, sem querer, repetiu uma piada que ouviu num churrasco, que eu teria falado de colocar alguma coisa na bebida do Marcos quando ele estava empacando com os preparativos. O que era só brincadeira de adulto, contado por uma criança, virou coisa séria. Mal tentei explicar, e o irmão do Marcos já cortou. A ex-mulher dele estava usando isso para pedir visitas supervisionadas. Aquela guarda pela qual ele tinha lutado estava ameaçada. Tudo por causa de piada boba que virou acusação de envenenamento. Naquela noite, descobri que a Jenna tinha instalado uma campainha com câmera na casa do Tom, apontada direto para nossa porta, pegando todo mundo que chegava aqui. Percebi porque a luz infravermelha piscou no escuro. Minhas próprias câmeras, que eram para proteção, agora pareciam parte de uma vigia constante entre nós duas. Os vizinhos deviam achar que a gente era completamente maluca, se espionando assim. Fiquei sem dormir. Umas 2 da manhã, fui até a janela e dei uma olhada pelas persianas, encarando a casa do Tom. O carro da Jenna estava na garagem, e vi ela passando na janela acesa. Também estava acordada, provavelmente tramando o próximo passo. Fiquei ali quase 1 hora, anotando os movimentos dela num caderno, até cair a ficha de como aquilo era estranho, ainda mais se alguém me flagrasse. No dia seguinte, recebi uma ligação do Tribunal de Família. A Jenna se ofereceu para dar aula de reforço de matemática para Emma, de graça. O irmão do Marcos achou a ideia boa, porque Emma estava com dificuldade e professor particular estava custando R$ 300 a hora. Quando reclamei, a mediadora do tribunal me lembrou, com toda a delicadeza, que a Jenna não tinha ficha criminal. As acusações ainda estavam sendo apuradas, e ela era considerada uma tia do coração da Emma há anos. Minhas tentativas de impedir aquilo só soavam como birra e vingança. Passei horas fuçando fotos antigas nas redes, atrás de uma prova da obsessão da Jenna, mas só encontrei uma coisa que me gelou por dentro. Um painel do Pinterest, criado por ela e Marcos 3 meses antes do nosso casamento. O nome era Apoiando as Amizades da Sua Esposa, e estava lotado de artigos sobre masculinidade tóxica, maridos controladores e dicas para manter amizades depois do casamento. O último pin foi adicionado no dia do nosso casamento. 10 sinais de que seu parceiro está afastando você dos amigos. Só então percebi o quanto a manipulação da Jenna era profunda. Ela vinha preparando o Marcos para se ver como o problema, fazendo ele duvidar do próprio instinto sobre o comportamento dela. Não é à toa que ele ficou calado quando achou a etiqueta de rastreamento na minha bolsa. Ela convenceu ele de que qualquer preocupação era só ciúme. Meu Instagram virou um campo de guerra. Jenna postava stories o dia inteiro, sempre nos lugares que eu costumava ir. A cafeteria onde eu comprava o café favorito do Marcos, o parque onde eu passeava com a Bailey, a loja de artesanato onde comprava material para cartões de agradecimento. Tudo com um horário marcado 20 ou 30 minutos antes de eu chegar. Para quem olhava, parecia que eu estava perseguindo ela pela cidade. Tentei mudar meu roteiro, mas ela antecipava tudo. Troquei de cafeteria, ela já estava lá. Passei a andar com a Bailey de madrugada. Ela apareceu correndo com o Tom. Essa guerra psicológica estava acabando comigo, minando minha cabeça aos poucos. O limite foi quando tentei gravar nossa conversa na cafeteria. Posicionei o celular discretamente na mesa, querendo pegar algum deslize ou confissão, mas a Jen percebeu na hora. Ela se levantou, falou alto, pro café inteiro ouvir. Eu não autorizo ser gravada durante meu processo de cura. A barista, uma menina que conhecia nós duas, pediu que eu saísse. Fiquei morrendo de vergonha, juntando minhas coisas debaixo dos olhares julgadores. A rotina de diálise do Marcos complicava tudo. A sessão de quinta-feira dele batia com a peça da Emma na escola, justamente no dia em que ela seria protagonista. Normalmente eu nem pensaria em faltar à diálise, mas a Jenna se ofereceu para acompanhar a Emma, e a família do Marcos ficou atenta para ver o que eu faria. Se eu fosse pra diálise, iam dizer que eu era esposa controladora, impedindo a Jenna de participar. Se eu fosse pra peça, deixava o Marcos vulnerável no tratamento. Fiquei com ele, mas o estrago já estava feito. O Facebook foi tomado por fotos da peça, com a Jenna sentada na primeira fila, segurando flores pra Emma, ao lado da família do Marcos. Ela era a tia dedicada, e eu, a esposa neurótica, incapaz de deixar as mágoas de lado nem num momento especial da criança. Minha colega de trabalho, Diane, foi a próxima a se afastar. Tinha visto a Jenna aparecer cada vez mais no escritório no último ano, mas quando pediu um depoimento, recusou. Tinha acabado de ser promovida e não ia se meter num caso de tentativa de homicídio. Desviou o olhar e disse que carreira vinha em primeiro lugar. O painel do Pinterest me fez perceber que a Jenna passou meses antes do casamento, plantando na cabeça do Marcos a ideia de que ele era controlador. Sério, que absurdo. Eu entendi, mas não deixei de me sentir traída. O nível de imitação chegou a assustar. Reparei primeiro quando ela apareceu no centro de diálise. O cabelo, antes castanho com luzes, agora era exatamente do meu tom de ruivo.
O perfume era o mesmo que eu uso desde a faculdade, um cheiro que já saiu de linha e só acho pela internet. As roupas, as mesmas marcas, mesmas cores, até as joias parecidas. No supermercado, vi ela pegando os mesmos produtos, o iogurte orgânico, o pão sem glúten pro Marcos, o mesmo sabão em pó. Era como se ela estivesse se tornando eu, apagando a linha entre nós, até ninguém mais saber onde terminava uma e começava a outra. O advogado da Jenna mandou uma proposta que me arrepiou. Ela retirava todos os processos se eu aceitasse participar de uma cerimônia de encerramento na casa dela. A carta falava em ritual de cura para nos despedirmos da amizade, com queima de fotos e troca de palavras finais. Ficava claro que ela queria me pegar sozinha, vulnerável, sem testemunhas. Quando recusei, ela publicou em todas as redes sociais sobre a minha suposta crueldade. As palavras eram medidas para parecer razoável. Já pedi desculpas, tentei me redimir, tentei dar um encerramento para nós duas, mas a Sarah não me deixa nem me despedir direito. Quem será que está sendo intransigente aqui? Os comentários de apoio não paravam. Colegas antigos, parentes, gente que foi nas nossas festas de aniversário. Todo mundo achava que eu estava sendo dura demais, incapaz de perdoar um deslize de quem me amou por 20 anos. Na minha investigação nas câmeras de segurança, acabei encontrando um erro fatal. Fiquei tão obcecada com o banheiro da ala oeste, convencida de que a Jenna tinha ido pra lá, que deixei passar a verdade. As imagens ampliadas mostravam ela entrando e saindo de vários banheiros durante a festa, sempre levando alguma bebida. Teve um momento em que ela entrou no banheiro da ala leste com o copo do Marcos, mas eu insisti tanto no lugar errado que só perdi tempo e fiquei desacreditada. Descobrir isso abalou completamente minha autoconfiança. Se eu podia errar em algo tão simples, o que mais será que interpretei errado? Meu advogado alertou que esse deslize ia ser usado para invalidar tudo o que eu dissesse. A equipe da Jenna já estava explorando o caso como mais uma prova das minhas supostas paranoias. O diário do Marcos apareceu no meio do processo. Nele, ele vinha registrando suas preocupações com a Jenna muito antes do casamento, mas nunca teve coragem de enviar os e-mails que escrevia. Página após página, ele detalhava o comportamento possessivo dela, as manipulações, o desequilíbrio que só aumentava, mas decidiu guardar tudo para si, com medo de destruir a amizade mais antiga dele. Esse silêncio abriu espaço para ela avançar ainda mais. E no fim, nós dois acabamos pagando caro por isso. O peso financeiro nos esmagou. Estávamos com os cartões estourados. Os honorários do advogado só subiam e chegou uma hora em que precisei tomar uma decisão impossível. Marcos dependia de um remédio caríssimo, que o convênio não cobria. R$ 2.000 por mês. Essencial para evitar infecções na diálise. Mas pagar por esse remédio significava atrasar a prestação da casa. Escolhi o remédio, sabendo que a execução da hipoteca era só uma questão de tempo. Jenna percebeu nosso desespero e, como próximo passo, atacou nosso último apoio. Começou a namorar o Tom de vez, se enturmou com todo mundo do bairro, logo já promovia clube do livro e festas de rua a partir da casa dele. Os mesmos vizinhos que antes traziam torta para a gente, agora se reuniam lá, falando sobre meu comportamento estranho enquanto bebiam vinho e comiam queijo. Meu irmão teve que enfrentar a própria escolha cruel quando a ex-mulher ameaçou rever o acordo de guarda. Ela ouviu falar da confusão familiar e ficou preocupada com a segurança das crianças nos fins de semana. Uma noite ele me ligou, voz pesada de culpa. Ele acreditou em mim, disse, mas os filhos dele vêm em primeiro lugar. Não dava para arriscar perder por causa do nosso problema. A ligação terminou com aquela promessa de ajudar assim que tudo melhorasse, mas nós dois sabíamos que era só uma desculpa. No desespero, comecei a usar as mesmas táticas da Jenna. Criei perfis falsos em redes sociais para vigiar quem apoiava ela, tentando descobrir conversas e planos. Eu vi a ironia da situação. Estava virando exatamente o que ela dizia sobre mim, mas precisava saber o que armava. Precisava me antecipar. O supermercado virou território hostil. Encontrei a mãe da Jenna enquanto esperava as receitas do Marcos, e ela falava ao telefone alto, só para eu ouvir. A filha dela estava sofrendo, traumatizada pela prisão e pela minha vingança. Fingi olhar vitaminas enquanto gravava cada palavra na cabeça, esperando alguma pista ou confissão. Os exames do Marcos trouxeram um fio de esperança. A função renal dele estava perfeita 2 meses antes do casamento, o que desmentia a história da Jenna sobre doenças pré-existentes que o deixavam vulnerável ao anticongelante. Só que até essa vitória perdeu o sabor quando a Beth, ex-namorada dele, apareceu do nada. Ela procurou o advogado da Jenna, se oferecendo para depor sobre minha amizade doentia e como isso afetou o relacionamento dela com o Marcos. Disse que eu era uma mulher que não sabia deixar ir, sabotando tudo para manter o melhor amigo sempre por perto. A narrativa estava virando contra mim. Eu era a possessiva, não a Jenna. A infecção pegou o Marcos de surpresa, de um jeito agressivo. Eu estava numa reunião com o nosso advogado quando recebi a ligação. Ele teve febre durante a diálise e foi levado às pressas para o hospital. Quando cheguei, Jenna já estava lá, sentada na sala de espera com flores frescas e aquela cara de preocupação, encenando direitinho o papel de amiga dedicada. As enfermeiras achavam lindo ela ter corrido para socorrer. O próximo golpe veio do trabalho. Nosso maior cliente reclamou do clima pesado que eu levava para as reuniões. Depois descobri que a filha do cliente era prima da Jenna. Meu chefe não teve nem escolha. Precisavam do contrato mais do que de mim. Fui dispensada com 2 semanas de aviso e uma carta de recomendação neutra, desde que não desse problemas. Sem renda e com as contas empilhando, acabei tendo que me mudar temporariamente para a casa do meu irmão. Mas nem lá era refúgio. Eu dormia no quarto de hóspedes, enquanto a Jenna promovia círculos de cura no salão de festas onde Marcos e eu trocamos nossos votos.
Ela alugou o espaço para sessões de terapia em grupo, transformando nosso lugar especial no palco da própria recuperação dela. O apelo da minha mãe veio num dos nossos piores dias. Sentada à minha frente, na cozinha do meu irmão, ela chorou sem parar. Implorou para eu desistir, largar tudo. A gente já perdeu tanto. A saúde do Marcos, nossa casa, nossas economias. Ela não aguentava ver a Jenna destruir o resto. Mas eu não conseguia parar. Não agora que estava tão perto de provar a verdade. Investigando o passado da Jenna, encontrei um padrão de atitudes cada vez mais graves, que todo mundo preferiu ignorar ou justificar. A antiga professora dela, Dona Patrícia, até percebeu sinais estranhos, mas nunca fez denúncia. Quando a polícia foi perguntar por que ela se omitiu, a vida tranquila da aposentadoria dela desmoronou. O marido, depois de 30 anos casados, foi embora. Não conseguiu ver a reputação e a carreira dela indo por água abaixo por causa de algo do passado. Saber que minha investigação causava esse tipo de estrago me corroía, mas segui em frente mesmo quando descobri que Dona Patrícia tentou se matar depois de perder a aposentadoria. Continuei buscando provas. Fazer justiça pelo Marcos vinha em primeiro lugar. Começaram a surgir rachaduras na nossa relação. Em um momento de fraqueza, Marcos fez a pergunta que eu mais temia. E se a Jenna só quisesse deixar ele doente? E se ela só errou na dose, sem intenção de causar algo tão grave? O tom de dúvida na voz dele me quebrou por dentro. Até ele já se perguntava se o que ela fez realmente justificava destruir tantas vidas. Minha credibilidade sofreu outro baque quando tive que admitir que, no passado, ajudei a Jenna a furar o pneu do ex-namorado dela na faculdade. Na época, parecia só uma vingança boba. Ele tinha traído ela com a colega de quarto. Agora, isso só reforçava a imagem de que eu era uma pessoa capaz de passar dos limites, ou até mesmo de mentir, só para prejudicar uma ex-amiga. Para fechar, as imagens de câmeras do hospital trouxeram mais um golpe duro. As imagens mostravam Jenna dentro do carro logo depois do envenenamento, chorando sem conseguir se controlar. O corpo todo tremia, uma mistura de remorso e pânico verdadeiro. O Ministério Público avisou que aquilo poderia ser visto como o desespero de quem cometeu um erro terrível no calor do momento, não como um ato frio de uma criminosa calculista. A defesa dela pediu que o processo fosse acelerado, alegando que minha campanha de assédio estava gerando nela um quadro grave de estresse pós-traumático. O juiz aceitou adiantar a audiência em 3 meses, o que nos deixou com menos tempo para preparar a defesa. A sensação era de pressão por todos os lados. Quando os diários de Jenna foram entregues na fase de coleta de provas, ficou claro o quanto ela estava iludida. Cada página trazia detalhes de como acreditava merecer ser parte da minha família, depois de 20 anos de dedicação. Na cabeça dela, Marcos tinha tomado algo que era dela por direito. Ela se via como uma espécie de salvadora, me livrando de um casamento ruim e me protegendo de alguém que cedo ou tarde iria me fazer sofrer. Por mais distorcida que fosse, a lógica dela até fazia um sentido macabro. Jenna esteve ao meu lado em cada término difícil, decepção e momento doloroso. No universo particular dela, tinha conquistado o direito de ser minha prioridade. Para ela, Marcos era um invasor que apareceu de repente e ocupou o lugar que era dela há tanto tempo. Saber que eu precisaria expor cada fragilidade da nossa amizade era como trair de novo nossa história. Para vencer, eu teria que abrir nossos segredos, mostrar os momentos de fraqueza que ela presenciou, a confiança que ela quebrou. Mesmo buscando justiça, acabava destruindo o laço sagrado que um dia existiu entre nós. A pessoa que eu fui um dia, que colocava a lealdade acima de tudo, ficaria horrorizada com o que me tornei. Mas aquela versão de mim morreu na noite em que Marcos desabou no nosso casamento. No lugar dela surgiu alguém mais duro, mais calculista, que documentava tudo e não confiava mais em ninguém. Jenna matou minha inocência tão certamente quanto destruiu os rins de Marcos. Minha manipulação da Emma era a prova de até onde eu tinha chegado. Fingi querer fazer as pazes com Jenna, já sabendo que Emma repassaria tudo para ela. Quando Jenna começou a mudar as rotinas por causa das informações falsas que Emma, sem culpa, contou, senti uma sensação de vitória amarga. Eu estava envolvendo uma criança no meio da guerra, me tornando alguém que eu nunca quis ser. No meio dos documentos do processo, apareceu o vídeo da prova de vestido de noiva. As câmeras da loja registraram Jenna me observando experimentar os vestidos, com lágrimas escorrendo. Ela murmurou algo que mal saiu no áudio. Ela está perfeita. Ela é perfeita. Depois sussurrou. Por que eu não sou suficiente? Aquela dor crua na voz dela fez minha vitória perder todo o brilho. Eu estava destruindo alguém que realmente me amava, mesmo que esse amor tivesse se transformado em algo doentio. Na defesa, Jenna apresentou 147 páginas de mensagens de texto, cobrindo toda a nossa amizade. As conversas mostravam minha dependência dela, as vezes em que preferia a amizade a qualquer namoro, as promessas de nunca nos abandonarmos. Juntas, desenhavam o retrato de uma pessoa codependente que de repente cortou tudo por causa de um homem. Tudo agora dependia do depoimento do Marcos, mas ele estava fraco, e a medicação o deixava confuso. Alguns dias ele mal se lembrava do casamento, em outros embaralhava os acontecimentos. Os advogados de Jenna estavam prontos para desmontá-lo no tribunal, usando a confusão dele para desacreditar todo o nosso caso. Até a gentileza que tive com o sobrinho da Jenna anos atrás foi transformada em arma contra mim. Agora, o jeito como Jenna usou a própria prima para fazer a autora daquele post perder o emprego era de uma maldade engenhosa. Ela estava literalmente controlando cada aspecto da vida dessa pobre mulher. O sobrinho testemunhou que eu ensinei a ele que às vezes era preciso mentir para proteger quem a gente ama.
Só queria acalmá-lo sobre o segredo da festa surpresa da mãe, mas a versão infantil dele fez parecer que eu achava normal mentir como estilo de vida. O pessoal do hospital começou a tomar partido por interesse. Quem precisava de acesso a convênios por causa do trabalho, escolhia o lado que oferecia mais vantagens. As mesmas pessoas que cuidaram do Marcos agora calculavam quem poderia ajudá-los mais. A promotora foi clara sobre a dificuldade do nosso caso. Não bastava provar que Jenna comprou anticongelante. Precisávamos de provas de intenção de matar, não só de causar mal. O fato de ela ter pesquisado dosagens podia ser visto como tentativa de evitar uma dose letal. O advogado dela já montava essa história de uma mulher desesperada que cometeu um erro, tentando salvar a melhor amiga de um casamento infeliz. Pedi um último favor a uma jornalista que cobriu nosso trabalho voluntário anos atrás. Ela topou escrever sobre o caso, mas avisou que faria uma matéria imparcial. O texto ficou tocante, mas também falou sobre nossos problemas de saúde mental. Em vez de me ajudar, acabou dando munição ao outro lado, ao destacar meu histórico familiar de crises. A investigação mostrou que Marcos vinha registrando o comportamento estranho da Jenna em rascunhos de e-mail meses antes, percebendo o ciúme, o stalking, a instabilidade, mas nunca enviou nada, com medo de me obrigar a escolher entre ele e minha amiga de infância. O silêncio dele só alimentou as fantasias dela, e agora todos pagávamos o preço. A prova decisiva veio de onde menos esperávamos. O videomaker do casamento guardou imagens que mostravam Jenna colocando algo no copo do Marcos. Mas até isso tinha poréns. A gravação só existia porque Marcos, desconfiado, contratou um segundo cinegrafista sem me contar, como se já esperasse algo ruim. Por que ele não me avisou? Por que deixou o casamento acontecer sabendo do risco? Descobrir que Marcos suspeitava de Jenna e preferiu ficar calado foi mais uma facada. Ele preferiu arriscar a própria vida a me obrigar a encarar quem minha melhor amiga tinha se tornado. No fim, a nobreza dele resultou em anos de hemodiálise e na ruína da vida de todos. Quando comecei a me preparar para o que viria, tomei uma decisão consciente. Seguir em frente sem tentar me redimir. Ao apresentar as provas, assumi nossos erros. Todos falhamos uns com os outros. Eu pela cegueira, Marcos pelo silêncio, Jenna pela obsessão. Admitir isso doeu, mas era a única saída honesta. O juiz determinou avaliações psicológicas completas para mim e para Jenna. O sistema precisava entender como uma amizade de 20 anos acabou em tentativa de assassinato. Quando Jenna foi colocada sob supervisão judicial, o rosto dela simplesmente desmoronou. Por um instante, enxerguei a menininha do jardim de infância que pegou minha mão e prometeu que seríamos melhores amigas para sempre. A nossa guerra finalmente chegava ao fim. Tudo que construímos em 20 anos estava completamente destruído. Restava saber se a justiça emergiria desse caos ou se seríamos todos soterrados junto com as ruínas. Logo teríamos essa resposta, mas as cicatrizes iam ficar para sempre. Vasculhei desesperadamente os e-mails antigos do Marcos, tentando encontrar qualquer documento que ele pudesse ter guardado. Minhas mãos tremiam enquanto revirava as pastas de antes do casamento. Foi ali, escondido nos rascunhos de 6 meses atrás, que encontrei. Um e-mail atrás do outro que ele escreveu e nunca enviou, relatando o comportamento cada vez mais assustador da Jenna. Só de ler o assunto já me dava um nó no estômago. Comportamento estranho no jantar. Achei rastreador na bolsa da Sarah. O que faço? As ameaças da Jenna estão ficando piores. Cada mensagem não enviada detalhava situações que eu jamais imaginei. Jenna encurralando Marcos na minha festa de aniversário, dizendo que ela chegou primeiro. Aparecendo de surpresa no trabalho dele com o almoço, interrogando os colegas sobre a gente. Teve vez em que ela ligou chorando às 3 da manhã, implorando para ele me deixar antes que fosse tarde demais. Ele registrou tudo, mas guardou o segredo, tentando proteger a minha amizade mais antiga. O horário do último rascunho fez meu coração parar. 4h47 da manhã do dia do nosso casamento. Ele descrevia ter encontrado Jenna na cozinha do salão à meia-noite, durante a arrumação, mexendo nas taças. Desconfiou de alguma coisa, mas preferiu calar a boca e não arruinar minha felicidade. O amor dele por mim falou mais alto que o instinto de autopreservação. Imprimi todos os e-mails, a mão tremendo enquanto as páginas saíam da impressora. Aquela prova mudava tudo, mas também mostrava o quanto Marcos tinha sido cúmplice ao se omitir. Ele sabia do perigo, e mesmo assim deixou o casamento acontecer. 3 dias depois, sentei de frente para a promotora enquanto ela analisava as novas provas. O olhar dela passou de cético para preocupado ao ler as anotações minuciosas do Marcos. Ela fez questão de anotar que precisaria solicitar os aparelhos dele para buscar mais provas, mas também me alertou que o fato de ele não ter denunciado o comportamento da Jenna poderia complicar nosso caso. A defesa ia dizer que, se ele não fez nada, é porque não levou as ameaças a sério. Naquela tarde, o videomaker do casamento me ligou com uma notícia que me tirou o chão. Organizando imagens para outro cliente, ele encontrou ângulos extras da recepção. O assistente dele tinha filmado cenas aleatórias durante a noite e capturado momentos espontâneos. Ele se comprometeu a mandar tudo para um drive seguro imediatamente. Assisti o material bruto sozinha, no quarto de hóspedes do meu irmão, quadro por quadro. Lá estava, no tempo marcado às 20h52. Jenna no bar, de costas para a câmera principal, mas perfeitamente visível de perfil nas cenas extras. Ela tirou algo da bolsa, olhou em volta e despejou um líquido transparente em um copo específico. O uísque ficou levemente turvo antes de voltar ao normal. Foi exatamente esse copo que ela levou direto para o Marcos. Meu celular tocou enquanto eu salvava o vídeo. O número estava restrito, mas reconheci na hora aquele jeito de respirar. Jenna sempre inspirava fundo antes de falar quando estava nervosa. Desliguei sem escutar o que ela tinha a dizer. No dia seguinte, chegaram os registros da farmácia por ordem judicial.
15 de julho, 3 dias antes do nosso casamento. Jenna comprou anticongelante às 23h47. Pagou em dinheiro. O recibo ainda mostrava aromatizantes de ambiente e balas, claramente tentando disfarçar a compra do anticongelante. Mas julho, na nossa cidade, faz mais de 30 graus todo dia. Ninguém pensa em preparar o carro para o inverno nessa época do ano. Fui até a farmácia pessoalmente. Precisava ver as imagens de segurança que separaram. O vídeo era preto e branco, de qualidade ruim, mas mostrava Jenna no corredor de automotivos, lendo cada rótulo com calma. Pegou 3 frascos antes de escolher o anticongelante. O farmacêutico lembrou da venda porque ela puxou papo sobre o carro velho da mãe, dizendo que estava precisando de manutenção. Tudo mentira. Aquela noite, Tom bateu na porta do meu irmão, o rosto cheio de preocupação. Tinha achado algo entre as coisas da Jenna enquanto ela estava na terapia. Um caderno lotado de diálogos ensaiados. Vários cenários de como explicar a doença do Marcos. Uma página trazia uma lista chamada Causas Naturais que Imitam Sintomas de Envenenamento. Outra tinha mapas dos salões de festa com os banheiros circulados. Ele me entregou o caderno com as mãos tremendo, dizendo que não dava mais para ficar do lado de alguém capaz de tanto planejamento. Mas também avisou que a Jenna andava fazendo perguntas detalhadas sobre a rotina do meu irmão e a disposição dos cômodos da casa. Ela sabia exatamente em qual quarto eu estava dormindo. Na manhã seguinte, fui surpreendida por algo inesperado. A mãe da Jenna ligou para a promotoria, chorando muito. Enquanto limpava o quarto antigo da filha, tinha encontrado mais provas. Numa caixa de joias estavam artigos impressos sobre envenenamento por anticongelante, datados de 2 meses antes do casamento. Também achou uma carta de despedida escrita à mão pela Jenna. Sinto muito pelo Marcos. Quem diria que ele tinha problema nos rins? A voz da mãe dela quase sumiu, ao confessar que sempre sentiu que algo estava errado, mas preferiu fingir que não via. Agora, a culpa de ter ignorado os sinais estava acabando com ela. Ela se comprometeu a testemunhar sobre tudo o que encontrou, mesmo sabendo que isso ia significar muitos anos de prisão para a filha. Encontrei Marcos no centro de diálise para contar sobre as novas provas. Ele parecia esgotado, cada sessão drenando um pouco mais suas forças. Enquanto a máquina filtrava seu sangue, ele finalmente abriu o jogo. Me contou que instalou o aplicativo de rastreamento no meu celular depois de encontrar o AirTag da Jenna, querendo ter certeza de que ela não estava me seguindo. Os dados mostraram que, por meses, ela esteve em todos os lugares que eu fui, sempre chegando antes para parecer que eu é que estava atrás dela. Ele guardou tudo numa pasta escondida, planejando confrontá-la depois da nossa lua de mel. Só queria me dar um dia perfeito. Um em que minha amizade mais antiga não roubasse a nossa felicidade. Essa decisão custou a ele os rins. O dia do julgamento chegou mais rápido do que imaginávamos. O advogado da Jenna pediu urgência, alegando que a demora estava abalando ainda mais a saúde mental dela. O juiz concordou e marcou a seleção do júri para a segunda-feira seguinte. Passei o fim de semana inteiro mergulhada em caixas de documentos, pendrives cheios de vídeos e mensagens de texto impressas de 20 anos atrás, tudo com a equipe jurídica. A quantidade de provas era absurda, mas a promotora logo me lembrou que isso, sozinho, não garantia a condenação. O importante era o júri enxergar o padrão, perceber como a Jenna agia de forma calculada. Na noite de domingo, não consegui pregar o olho. Fiquei olhando pela janela da cozinha do meu irmão, encarando o breu do lado de fora. Em algum canto da cidade, era bem provável que a Jenna também estivesse acordada, arquitetando a própria versão dos fatos. Aquela menina que segurava minha mão no jardim de infância agora era um completo mistério, mas os rastros da nossa história apareciam em cada prova que juntávamos. A segunda-feira amanheceu com uma chuva inesperada. Escolhi a roupa com cuidado, do jeito que a promotora recomendou, profissional, sem parecer dura, simpática, mas firme. O Marcos já me esperava no carro, diálise remarcada só para conseguir caber no cronograma do julgamento. Fomos pro fórum em silêncio, cada um tentando digerir como a vida tinha tomado rumos tão diferentes do que sonhamos. Os degraus do tribunal estavam lisos por causa da chuva, e lá dentro, o corredor fervia com a movimentação típica de uma segunda-feira. Vi vários rostos conhecidos da cidade. Alguns desviavam o olhar. Outros davam aquele aceno discreto de apoio. A cidade já tinha tomado partido, e essas divisões iam durar muito além do veredito. A escolha dos jurados demorou 3 dias. A promotora foi minuciosa ao perguntar sobre amizade, lealdade, traição. Muitos admitiram que não conseguiriam ser imparciais depois de tudo que viram nas redes sociais. Outros tinham ligação com a família da Jenna, ou com a minha. Só na quarta-feira à tarde conseguimos fechar os 12 jurados e mais 2 suplentes. Na quinta de manhã, começaram as alegações iniciais. A promotora apresentou o caso com precisão. Premeditação, compra do veneno, execução fria, as sequelas irreversíveis para a vítima. Ela construiu o cenário de uma obsessão que acabou em tentativa de assassinato, usando as próprias palavras da Jenna em mensagens e diários. O advogado de defesa tentou mostrar outra história, falando de doença mental e um surto momentâneo. Bateu na tecla do passado limpo da Jenna, do trabalho voluntário, dos 20 anos de amizade. Disse que o anticongelante era para causar só um mal-estar, um pedido de atenção que deu terrivelmente errado. Eu testemunhei no segundo dia do julgamento. Fui guiada pela promotora, passo a passo, deixando as provas contarem a história. Sim,
Finalmente estamos chegando ao julgamento, e Marcos está contando tudo pra ela. Ele tinha até um aplicativo de rastreamento que mostrava a Jenna me seguindo em todos os lugares, chegando antes para fazer parecer que era ela quem estava sendo perseguida. E a própria mãe da Jenna depôs contra ela, depois de encontrar as cartas em que ela já falava dos problemas renais do Marcos antes mesmo de envenená-lo. Fui firme ao relatar o momento em que encontrei Marcos na pista de dança do nosso casamento, com espuma saindo da boca. O advogado de defesa tentou desviar o foco, puxando para o histórico de saúde mental da minha mãe, do meu próprio, dizendo que minha paranoia podia ter me feito interpretar tudo errado, por causa de uma suposta tendência genética para crises emocionais. O Marcos depôs na segunda seguinte, nitidamente abatido. Precisa de pausas o tempo todo para tomar remédio e beber água. O depoimento dele sobre os efeitos do envenenamento, a rotina de diálise, infecções e o futuro roubado fez vários jurados chorarem. Mas o advogado de defesa pegou pesado. Insistiu no fato do Marcos já desconfiar da Jenna e mesmo assim não ter falado nada, insinuando que ele poderia ser cúmplice ou estava exagerando. Na terça, o cinegrafista mostrou as imagens editadas. O tribunal ficou em silêncio vendo a Jenna em cada movimento, derramando, mexendo, levando, servindo. A defesa tentou argumentar que aquele líquido podia ser qualquer coisa, mas a linha do tempo batia certinho com o momento em que o Marcos passou mal. Na quarta-feira, o Tom testemunhou visivelmente dividido, mas confirmou ter encontrado o caderno, as perguntas da Jenna sobre anticongelante, o jeito obsessivo dela. No contra-interrogatório, admitiu que, no começo, achava tudo só dedicação, não um perigo. O depoimento dele deixou claro como a Jenna enganou todo mundo. As provas forenses vieram na quinta. O promotor mostrou o recibo da farmácia, com a data de compra cercada de vermelho. A defesa não conseguiu explicar por que alguém compraria anticongelante no verão, ainda mais para um carro sem necessidade de manutenção. Esse recibo virou uma prova impossível de contestar. Na sexta, a mãe da Jenna foi chamada. Chorou o depoimento inteiro, contando como encontrou os textos escondidos, a carta, a folha de assinatura ignorada. Ficou visível o peso da culpa ao admitir que alimentou a obsessão da filha, tratando tudo como drama de menina. Nem tentaram questioná-la, sabendo que nada mudaria o impacto emocional daquilo. Na semana seguinte, apresentaram as anotações do diário. Página por página, a mente da Jenna ficava exposta. Ela jurava que o Marcos era passageiro, que eu voltaria para ela. Achava que o casamento era só uma fase, e quando viu que aquilo era real, tentou resetar o jogo. Os peritos explicaram o envenenamento por anticongelante, os danos ao rim, os efeitos do etilenoglicol. O laudo técnico foi crucial. Só uma quantidade intencional poderia causar tanto estrago. Nada de acidente. A defesa tentou seu lado durante 3 dias, trazendo testemunhas para falar da generosidade da Jenna, do voluntariado, da dedicação aos amigos. A terapeuta destacou problemas de abandono e descontrole emocional, pintando a Jenna como vítima da própria cabeça, alguém que precisava de tratamento, não punição. No último dia foi a vez da própria Jenna depor. Chorou dizendo que só queria adiar o casamento, para me dar tempo de pensar. Jurava que tinha pesquisado tudo, que não queria causar dano irreversível. Mas, pressionada, a história não se sustentou. Não conseguiu explicar a carta, nem o entra e sai no banheiro com bebidas diferentes. Os argumentos finais fecharam o ciclo. A promotora lembrou o júri da premeditação, do planejamento calculado, das consequências devastadoras, e pediu que Jenna fosse responsabilizada por cada escolha feita de forma plenamente consciente. A defesa fez um último apelo por compaixão, ressaltando os problemas de saúde mental da Jenna e aquele instante de desespero. O júri ficou 2 dias em deliberação. Eu e Marcos aguardamos em uma sala apertada, de olho no relógio, tentando não criar teorias. Toda vez que o oficial surgia na porta, meu coração acelerava. Foram vários sustos à toa, até que, já no fim da tarde de quinta-feira, finalmente veio a notícia. Haviam chegado a um veredito. Quando entramos no tribunal, estava lotado. Jenna estava sentada à mesa da defesa, agora com o cabelo tingido de preto e usando um terno discreto que deixava ela com um ar mais jovem. Troquei um olhar rápido com ela antes de desviar, e foi impossível não pensar em como 20 anos de amizade tinham terminado ali. O juiz pediu o veredito. O presidente do júri se levantou, as mãos tremendo com o papel. Culpada de tentativa de homicídio qualificado, culpada de agressão com arma letal, culpada de envenenamento. As palavras vieram como socos. Jenna desabou na cadeira, chorando. A mãe dela soluçava na plateia. A sentença ficou para 6 semanas depois. O juiz manteve Jenna presa, considerando o risco de fuga por conta do comportamento obsessivo. Quando os seguranças a levaram embora, ela olhou para trás uma última vez. Movimentou os lábios em algo que poderia ser, me desculpe, ou talvez, eu te amo. Nunca vou saber. Tudo terminou rápido depois disso. A comunidade, que antes estava dividida, começou a se juntar de novo, mesmo com as cicatrizes. Algumas amizades terminaram para sempre. Outras se tornaram mais fortes pela verdade que veio à tona. O salão de festas até ofereceu uma comemoração de aniversário grátis, mas a gente recusou. Certos lugares carregam uma dor que não vale a pena revisitar. A saúde do Marcos estabilizou, mas nunca voltou a ser a mesma. A diálise virou parte da nossa rotina. Segunda, quarta e sexta, 4 horas por sessão. Nosso dia a dia passou a girar em torno das consultas e dos remédios. Os planos que a gente tinha viraram outra coisa, menor, mas ainda importante. No dia da sentença, li minha declaração como vítima e pedi que a Jenna recebesse tratamento psiquiátrico junto com a prisão.
Só trancar ela não ia resolver o que estava quebrado dentro da cabeça dela. O juiz concordou e deu 15 anos de prisão com tratamento psicológico obrigatório. A ordem de restrição valeria por mais 15 anos depois que ela saísse. Vendemos o que sobrou das nossas coisas para pagar as dívidas do processo. A casa já tinha ido pro banco. Fomos morar num apartamento pequeno, perto do centro de diálise, começando praticamente do zero. Mas a gente ainda se tinha. E tínhamos a verdade. Era o que dava pra ser. 2 anos depois, recebi uma carta do centro de tratamento da Jenna. O médico dizia que ela estava melhorando, mas continuava obcecada pela nossa amizade. Perguntava de mim todo dia, fazia trabalhos manuais inspirados nas nossas lembranças de infância. Escrevia cartas que não podia mandar. Aquela obsessão era funda demais para desaparecer de uma hora para outra. Queimei a carta na praia onde eu e Jenna brincávamos de fazer castelos de areia quando éramos crianças. Marcos ficou ao meu lado, o braço bom em volta dos meus ombros, enquanto o papel virava cinza. As ondas levaram os restos, do mesmo jeito que o tempo levou as garotas que a gente já foi um dia. Nossa vida agora era mais simples, mais real, construída na honestidade, não em promessas impossíveis. A guerra tinha terminado. Nós sobrevivemos. O Marcos, parado ali abraçado nela enquanto as ondas levavam as cinzas, foi tão bonito de ver. Eles conseguiram superar esse pesadelo juntos. Fica por aqui, gente. Amo todos vocês. Até a próxima.